Hoje é o terceiro vídeo sobre relacionamentos. E aí eu quero começar dizendo sobre essa questão de que todo relacionamento ele é gerido por algumas leis invisíveis e que a gente chama nas constelações de as ordens do amor. Só que para a gente introduzir essas ordens, eu quero que você imagine se é possível construir uma casa ignorando alguns detalhes, ignorando a gravidade, ignorando materiais, ignorando a qualidade dos materiais, né, o terreno. E se você conseguir construir essa casa, por mais que ela bonita que ela pareça, mais cedo ou mais tarde ela cairá. E aí, nos relacionamentos acontece algo semelhante. Se a gente começa a construir um relacionamento sem prestar atenção nessas leis invisíveis, fatalmente esse relacionamento ele cairá, ele ruirá, tá? E aí, então, a gente precisa explicar as duas situações, né? Bert, ele cria, na verdade, ele estabelece a primeira lei que ele chama de pertencimento, que quando ele esteve lá, né, com os povos Zulu, da região de Zulu-Natal, no continente africano, ele concebe, então, ele começa a entender essa questão do que é pertencer. E ele, então, diz que todos pertencem. Todos nós, seres humanos, pertencemos à humanidade e cada um pertence ao seu sistema familiar. E quando a gente fala de relacionamento, os ex-parceiros também pertencem. Os filhos pertencem a esse relacionamento. E as famílias também pertencem. Então, é muito interessante porque a gente precisa entender da seguinte forma. Quando eu excluo a história do outro, do meu companheiro, companheira, né, isso enfraquece a relação. Porque eu tenho que respeitar a origem daquela pessoa que eu escolhi estar com ela. Então, se eu não faço isso, eu vou enfraquecendo. Por quê? Porque eu não estou respeitando o ponto de partida que o trouxe até mim. E aí existe uma segunda lei chamada hierarquia, ou para algumas pessoas também conhecida como ordem, aonde é dito que todos os parceiros eles são iguais. Eles não são pai e filho, né, mãe e filho, eles não têm esse comportamento. Quando um marido trata a esposa como filha, como irmã, e aí a mãe, né, a esposa trata o marido como filho, como irmão, isso é um sinal de desordem na relação. E aí essa desordem, ela acaba causando o quê? Tentativa de salvamento, controle, quer educar o outro, quer tornar o outro dependente de si. E isso é muito complexo, e a gente encontra isso, muito comum isso. E um outro ponto, uma outra lei, é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. E o que quer dizer isso? Né? Quando um dá demais, gera o quê? Gera ressentimento. Porque quando um recebe demais, gera culpa. Então, por quê? Que quando uma pessoa doa, ela automaticamente implica no outro a necessidade de devolver. Mas se eu dou demais e o outro que recebe não entende como isso acontece, como isso tem que ser feito, isso acaba ele indo embora. Agora, quando ambos trocam, ou seja, quando ambos dão na mesma medida, recebem na mesma medida, conseguem retribuir na mesma medida, aí há crescimento. E aí a pergunta que eu quero deixar é: qual dessas leis está mais ferida no seu relacionamento ou nos relacionamentos que você conhece? Tá? Porque é um ponto muito importante de olharmos, né? E entender o que a gente quer dos nossos relacionamentos e por que esses relacionamentos estão da forma como estão. Tá? E aí, assim, fica essa pergunta, né? Eu considero o outro? Eu estou considerando o outro na minha vida? Eu sei qual é o meu papel na minha relação? Eu consigo estabelecer limites? Nós conseguimos estabelecer uma troca? Existe
uma configuração saudável dessa relação, protegemos o amor dessa relação, protegemos o cuidado um com o outro nessa relação. Existe alguém que está recebendo demais, ou alguém que está dando demais, oferecendo demais? Então, tudo isso é necessário olharmos, para que a gente possa entender e recuperar e reestabelecer as ordens. Porque este é o papel da constelação. Ela traz ordem nas relações. E como nós estamos conversando, nós estamos falando sobre relacionamentos de casal, né, relacionamento amoroso, então um dos papéis da constelação é reestabelecer esta ordem dentro dessa configuração inicial do sistema familiar atual, ok?